Queria agradecer também ao pastor Dario, viu, pastor Dario, pela oportunidade. Parabéns, viu, pela mais um ano de vida. Agradecer ao pastor Luiz César, presbítero Luciano, o diácono Falco e líder da mocidade, obrigado pela oportunidade, viu? Parabéns ao Tiago e a Maiara pelo neném. Parabéns a Eliana aí pela uma nova fase, Eliana e Fernando, pelo casamento, uma nova fase. E vamos continuar ouvindo a palavra de Deus, tá? Que se encontra no livro de Juízes de Israel. Livro de Juízes de Israel. Confesso, irmãos, que estudei muito sobre um tema, mas nos últimos dias Deus mudou tudo aquilo que eu ia falar. Então, é melhor ouvir o que Deus tem para nos dizer. Então, redobre a sua atenção, porque Deus tem algo para falar para a sua igreja e para cada um de nós aqui essa noite. Amém, irmãos? Amém. Livro de Juízes, capítulo 14, versículo de número 5 em diante. Livro de Juízes, capítulo 14, versículo 5 até o 9. Livro de Juízes de Israel. Juízes de Israel, capítulo 14, versículo 5 até o versículo 9. Depois nós vamos ler outros versículos, tá? No mesmo livro de Juízes. Separa aí já o capítulo 16, versículo 26. Então vamos lá. Primeiro, 14, 5 a 9. Todos acharam? Amém? Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando a vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente, que fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel, e tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhe deu a saber de que tomara o mel do corpo do leão. Agora vamos para o capítulo 16, versículo 26. Vamos, capítulo 16, versículo 26. Diz assim: Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçando-se Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os matara na sua vida. E se você pode, diga
Amém. Pode se assentar, igreja. Confesso que eu primeiro fiquei confuso em pregar essa palavra, não entendia, e depois aos poucos eu fui entendendo. Meus queridos irmãos, essa noite nós vamos meditar um pouco sobre alguns erros que Sansão cometeu e que nós não podemos cometer. A história de Sansão é uma história emblemática, difícil de ser entendida e compreendida, mas é uma história que todos nós conhecemos. Na verdade, o livro de Juízes acontece dentro de um contexto um tanto que interessante, numa época em que não havia reis em Israel, onde o único que deveria reinar era o Senhor, a tua palavra, os teus estatutos e os teus mandamentos. O povo de Israel vai se afastar dos caminhos do Senhor, vai deixar de buscar a Deus, e uma nação enfraquecida na fé foi motivo para que povos de outras nações viessem e dominassem Israel. De tempos em tempos, na maioria das vezes, Deus vai levantar um homem, porque uma certa vez Deus levantou uma mulher chamada Débora, mas na maioria das vezes Deus vai levantar um homem como juiz, como um líder em meio ao povo. E o status dele seria juiz, que no original significa libertador, para, através de Deus, libertar o povo das mãos do domínio opressor dos inimigos. E isso vai acontecer dentro de um período de tempo, depois da morte de Josué até o profeta Samuel. E dentro desse período de tempo, uma expressão frequentemente vai se repetir na história de Israel, que é a expressão: e fizeram os filhos de Israel aquilo que parecia mal aos olhos de Deus, e o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. De tempos em tempos, essa expressão vai se repetir como se fosse um ciclo que frequentemente se repetia na história de Israel. Deus abençoava o povo, Deus prosperava os trabalhos das mãos dos filhos de Israel, Deus provia tudo aquilo que era necessário para a manutenção de Israel. Só que o povo se acostumava com as bênçãos, se acomodavam com o conforto e com as bênçãos, e começavam a deixar de buscar ao Senhor. De tempos em tempos, o povo de Israel vai esfriar na fé, vai inverter os seus valores pessoais, morais e espirituais, a ponto de dividir a adoração a Deus com deuses de outra nação. O povo de Israel estava tão enfraquecido na fé que eles não adoravam a só o Deus Altíssimo, eles também adoravam a deuses de outras nações. E Deus, para corrigir o povo de Israel, ele permitia que povos de outras nações viessem contra Israel para oprimir, perseguir e dominar. E depois que eles faziam isso, eles subjugavam o povo. E quando a Bíblia utiliza esse termo de subjugar o povo, isso significa que os povos de outras nações dominavam Israel à força, de modo que o povo de Israel ficava cativo, vassado por um certo período de tempo. E quando o povo percebia o seu erro, eles clamavam a Deus pedindo por misericórdia, mudança, restauração, uma nova oportunidade. E quando havia arrependimento no povo de Israel, Deus levantava um líder, um juiz em meio ao povo, para dar livramento ao povo de Israel das mãos do domínio opressor dos inimigos. E o povo entendia que foi Deus que os deu livramento. Só que isso durava um certo período de tempo, porque a história se repetia, o ciclo se repetia, o povo se acostumava com as bênçãos, se acostumavam com o conforto e bênção, se afastavam da fé, esfriavam na fé, adoravam a deuses de outras nações,
E aí a expressão se repetia na história de Israel. E os filhos de Israel fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. É interessante e importante a gente entender esse contexto, para a gente entender qual era o propósito de Sansão em meio a Israel naqueles dias. Sansão foi levantado para ser um juiz, um líder, um exemplo em meio ao povo. E para a gente também entender qual era a situação do povo naqueles dias. Na época de Sansão, o povo de Israel estava sofrendo há 40 anos o domínio opressor dos filisteus. A história do nascimento de Sansão não foi uma história qualquer. Poucos na Bíblia tiveram o privilégio do anúncio do seu nascimento. E Sansão foi uma dessas histórias. A Bíblia vai nos dizer que o pai de Sansão foi Manoá. A Bíblia não vai dizer o nome da sua mãe, mas a Bíblia vai nos dizer que um certo dia o anjo do Senhor vai se revelar a essa mulher e vai dizer: você é estéril, mas você vai gerar um filho, você vai dar à luz a um menino, e esse menino será nazireu de Deus desde o seu ventre, e através dele Deus dará livramento do domínio opressor dos filisteus. Duas coisas me chamaram bastante atenção, irmãos, antes de entrarmos nos erros de Sansão. Duas coisas me chamaram bastante atenção que nós não podemos esquecer nas nossas vidas. A primeira coisa que me chama a atenção é que Deus faz questão de lembrar aquela mulher, antes de realizar o milagre, que ela era estéril. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo era: mulher, você é estéril, mas eu vou abrir a sua madre. Eu vou fazer com que seu ventre venha gerar. Som. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Diga amém. Glórias a Deus. Duas coisas me chamaram bastante atenção nesse diálogo entre a mulher e o anjo do Senhor. A primeira coisa que me chama a atenção é que Deus faz questão de lembrar aquela mulher que ela é estéril. Deus estava dizendo: você é estéril, mas eu vou abrir a sua madre. Eu vou realizar um milagre na sua vida. Mas antes de realizar o milagre na sua vida, eu quero que você entenda, eu quero que você não se esqueça que isso não está relacionado às suas qualidades ou aos teus méritos. Você é estéril, mas porque a minha boa mão está sobre você, aí o milagre vai acontecer. E nós não podemos esquecer isso nas nossas vidas. O que Deus realiza na nossa história, o que Deus faz através de nós nas nossas vidas, não está relacionado às nossas qualidades ou méritos humanos. Isso não tem a ver com a gente. Isso é a bondade de Deus, isso é o favor de Deus, isso é a mão de Deus que está sobre nós. Porque se dependesse de nós, a esterilidade iria permanecer. Mas porque a boa mão do Senhor está sobre nós, aí a gente floresce, aí a gente frutifica, aí os milagres acontecem e o nome do Senhor é glorificado por isso. Devemos entender isso, irmãos. O que Deus realiza na nossa história é porque estamos debaixo da boa mão do Senhor. E o que nós devemos ter é compromisso com a palavra de Deus. E isso depois eu vou falar que foi uma segunda coisa que me chamou a atenção. Devemos ter compromisso com a palavra do Senhor. Quando Israel não teve compromisso com a palavra do Senhor, se tornou uma nação estéril.
Devemos tomar esse cuidado e sempre estar debaixo da mão do Senhor e ter compromisso com a sua palavra. É por isso que a gente não tem que esquecer e sempre dizer: Senhor, não é por mim, é o Senhor que faz. Não são as minhas qualidades, é o teu poder e é para a tua glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Antes de realizar um milagre na vida daquela mulher, Deus mostra qual é a sua realidade. E agora Deus vai falar do qual vai ser o compromisso com ela. Quando o anjo do Senhor diz a ela que ela é estéril, que ela vai gerar um menino, e esse menino será nazireu desde o seu ventre, Números capítulo 6 vai dizer que um nazireu de Deus não poderia fazer 3 coisas. A primeira coisa que um nazireu de Deus não poderia fazer era tomar ou comer nada que fosse fruto da vide. Não era apenas beber bebida forte. Ele também não poderia tomar vinho e nem comer nada que fosse fruto da videira. A segunda coisa que um nazireu de Deus não poderia fazer era tocar em coisa morta ou em cadáveres. Ele não poderia tocar nem nos seus pais, se um dia seu pai fosse morrer, seu pai ou sua mãe morressem. E a terceira coisa que um nazireu de Deus não poderia fazer era cortar os seus cabelos. E o que me chamou bastante atenção foi que, depois que o anjo do Senhor disse: seu filho será nazireu de Deus desde o seu ventre, e ele disse: a partir de agora você, mulher, não poderá comer coisa imunda, beber bebida forte e nem tomar vinho. Não, ou seja, não poderia fazer algumas coisas que um nazireu de Deus não poderia fazer. O voto de nazireado era um voto de consagração a Deus, um voto de separação ao Senhor, de santificação a Deus. E quando o anjo do Senhor diz que você, a partir de agora, não poderá fazer algumas coisas que um nazireu não poderá fazer, essa mulher ela poderia dizer muito bem: Senhor, eu não estou entendendo. O voto de nazireu está voltado ao meu filho, ao menino que vai ser nascido, e não a mim. Por que você está me proibindo de fazer algumas coisas que o nazireu não pode fazer? Essa mulher poderia dizer isso, mas ela não disse. E quando ela não diz, ela entendeu o que o Senhor estava querendo dizer. E o que o Senhor estava querendo dizer era: a santificação do seu filho começa primeiro, a partir de você. Para que seu filho seja nazireu de Deus, isso precisa começar primeiro, a partir de você. Para que seu filho e a sua descendência seja marcada por uma história incrível, isso precisa começar primeiro, a partir de você. O que a palavra de Deus quer nos dizer essa noite, irmãos, que a oração que você deseja para a sua casa, a oração precisa começar primeiro, a partir de você. A santificação que você deseja para a sua família, a santificação precisa começar primeiro, a partir de você. Se você deseja que seus filhos e tua família honre ao Senhor, você deve honrar a Deus na sua vida. Eu venho para trazer uma palavra de Deus para essa igreja essa noite. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua família. Deus quer usar a sua casa. Deus quer santificar o seu lar. Mas você precisa entender que isso precisa começar primeiro, a partir de você. Porque se a santificação começar primeiro a partir de você, toda a sua casa será alcançada por essa bênção. Quem está entendendo a palavra de Deus? Precisamos entender isso, irmãos. Não tem como a minha casa ser uma bênção se eu não for uma bênção na minha casa. Não tem como a minha casa ser uma casa de adoração se eu não pego a minha família, nem que for por 5 minutos, e dobro o joelho com elas para orar.
Não tem como a minha família ter sede pela palavra de Deus se nossa família não vê a gente meditando na palavra do Senhor. O que precisamos entender e o que Deus quer nos ensinar essa noite é o que Deus quer fazer na sua casa. Precisa começar primeiro, a partir de você. Provérbios capítulo 22, versículo 6 vai dizer: ensina o menino no caminho. É bem diferente ensinar alguém no caminho do que ensinar alguém o caminho. Eu posso ensinar o caminho sem estar junto, sem estar perto, sem estar ao lado, sem estar próximo, sem estar no caminho. Quando a palavra de Deus diz, ensina o menino no caminho, isso implica que você tem que estar junto, que você tem que estar perto, que você tem que estar próximo, que você tem que estar no caminho. O que a palavra de Deus quer nos dizer é: seja você o exemplo que você quer ver nos seus filhos. Seja você o exemplo hoje, o que você quer ver na sua família amanhã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando falamos exemplos, a gente pode dar 2 exemplos na nossa casa. O primeiro exemplo que podemos dar na nossa casa é que os nossos filhos e a nossa família queiram ser pessoas como a gente. E o segundo exemplo que podemos dar na nossa casa é que os nossos filhos e nossa família sonhem em não ser pessoas como a gente. Qual é o exemplo que estamos dando na nossa casa? O anjo diz: você, mulher, a partir de agora, não fará algumas coisas que o nazireu não pode fazer. E essa mulher entendeu que ela agora ia ser o exemplo, que agora iria começar a partir dela. A Bíblia vai nos dizer que Sansão foi gerado. Sansão, ele nasceu. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor o abençoou. Sansão vai passar pelas fases da infância, adolescência e juventude. E a Bíblia vai nos dizer que o Espírito do Senhor já vinha sobre Sansão e já o movia entre Dan e Zorá, os limites de Israel daquela época. E eu acredito que por onde ele passava, todos já viam que algo especial de Deus estava sendo feito na vida daquele menino. Porque é impossível alguém cheio do Espírito Santo não marcar por onde passar. E a Bíblia vai nos dizer que Sansão vai se apaixonar por uma jovem filisteia, de uma cidade da Filícia chamada Tímina. Sansão vai se encantar por ela. Sansão vai querer casar com ela. E a Bíblia vai nos dizer que um certo dia ele chama o seu pai e sua mãe e os levam a Tímina para conhecer essa jovem. E a Bíblia vai nos dizer que no caminho apareceu um leão novo. E esse leão, ele veio rugindo sobre Sansão, e o Espírito do Senhor vai vir sobre Sansão, e Sansão vai despedaçar aquele leão. Ele vai partir de alto a baixo aquele leão, sem ter nada nas mãos. Sansão vai jogar aquele leão na beira do caminho, e vai continuar a sua viagem. Ele vai apresentar a moça aos seus pais, e Sansão vai voltar para sua casa. A Bíblia vai nos dizer que alguns dias depois, Sansão ele volta a Tímina e ele passa pelo mesmo caminho. E quando ele está passando no mesmo local onde ele havia matado o leão, seu coração vai mover por uma curiosidade. E a Bíblia vai nos dizer que Sansão, apartando-se do caminho, foi ver o corpo do leão que estava morto. Na vida de Sansão, tudo começou a dar errado quando ele se apartou do caminho.
Há um perigo muito grande, irmãos, quando você se aparta do caminho. Há um perigo muito grande quando você não respeita os limites do caminho. Há um perigo muito grande quando você fere os limites que Deus colocou no seu coração e que você sabe, como servo de Deus, não pode ferir. Há um perigo muito grande quando você vai além, quando você ultrapassa limites que você sabe que não é um propósito de Deus na sua vida, que você sabe que não é aquilo que Deus tem preparado para você. Sansão apartou-se do caminho. E a Bíblia vai nos dizer que ele foi ver o corpo do leão morto. E a Bíblia vai dizer que um enxame de abelha havia se repousado sobre a carcaça do leão, o corpo do leão, e produzido um pouco de mel. Aquele mel chama a atenção de Sansão. E Sansão toma daquele mel. Havia um perigo aqui, irmãos. Porque Sansão, ele não era qualquer um. Sansão estava debaixo de um voto de nazireato, de um voto de consagração a Deus. E uma das coisas dizia que Sansão não poderia tocar em coisa morta. O mel era algo bom. O mel era algo doce. O mel era algo agradável. Mas quando ele participa daquilo, aquilo estava representando a quebra da sua aliança com Deus. Cuidado, irmãos, com aquilo que é bom. Cuidado com aquilo que é doce. Cuidado com aquilo que é agradável, mas que está representando a quebra da sua aliança com Deus. Cuidado com aquilo que alegra o seu coração. Cuidado com aquilo que alegra as suas vontades. Cuidado com aquilo que alegra o seu paladar, mas que está representando a quebra do compromisso que você tem com Deus. O diabo sempre vai pôr porções de mel em cima de coisas que podem fazer você pecar contra Deus. O diabo sempre vai pôr porções de mel em cima de alianças que podem fazer com que eu e você quebre a principal aliança da nossa vida, que é a aliança com o Senhor. Renuncie o que for preciso, abra mão do que for preciso, mas não negocie a sua aliança com Deus, porque tem mais Deus para te dar do que o diabo e o mundo tem para te oferecer. Quem está entendendo a palavra de Deus, diga glórias a Deus. Não negocie, irmãos, a aliança que você tem com Deus. O que está acontecendo com Sansão é que ele está participando de algo bom. Não tinha nenhuma restrição com isso. Mas aquilo estava representando a quebra de um elo que ele tinha com Deus. Ele estava tocando em coisa morta. Deixa eu chamar a atenção a um detalhe aqui. Uma bênção, para você recebê-la, onde você vai ter que quebrar o seu princípio, falhar com o seu caráter, desonrar a Deus, isso não é uma bênção que o Senhor tem preparado para você. Sansão toma daquele mel, ele volta para o caminho, ele volta para sua casa, ele dá um pouco de mel para sua mãe, ele dá para o seu pai, e a Bíblia vai nos dizer que não dando ele entender de onde havia retirado aquele mel. E a razão é muito simples. Ele omite de onde ele tinha retirado aquele mel, porque os pais sabiam que ele era um nazireu e que ele não poderia tocar em coisas mortas. Sansão estava preocupado com o que os seus pais iriam pensar sobre ele. Sansão é o tipo de pessoa que está mais preocupado com a sua reputação do que com o seu caráter. Sansão é o tipo de pessoa que está mais preocupado com os julgamentos que as pessoas podem dizer do que no que, de fato, Deus estava vendo no que ele estava participando. E há um princípio aqui.
A Bíblia nos ensina uma coisa aqui. Quando ele omite a origem daquele mel, a Bíblia nos ensina que o que você vai fazer e não pode dizer como fez, é melhor que você não faça. As amizades que você tem e que você não pode dizer que você tem, é melhor que você não tenha. Os caminhos que você vai e que você não pode dizer que passou, é melhor que você não vá. As alianças que você está participando e não pode dizer que participa dessas alianças, é melhor que você não participe. Aquilo que você não pode dizer como fez, é melhor que você não faça. Sansão tinha 3 elos com o Senhor. A primeira já foi quebrada. E sabe qual que é a questão aqui, irmãos? O Espírito de Deus continuava vindo sobre Sansão. A força do Senhor continuava vindo sobre Sansão. Aí Sansão deve ter imaginado assim, penso eu. Minha aliança com Deus está quebrada? Está. Eu pequei contra Deus? Pequei. Eu me arrependi? Não. Deus continua me usando? Continua. Então não tem por que eu voltar, renovar minha aliança com o Senhor. Um dos maiores erros que Sansão cometeu e que muitas das vezes cometemos foi confundir o que é Deus usar alguém com o fato de Deus estar satisfeito com alguém. Deus me usou ontem, então tem por que eu renovar minha aliança com o Senhor. Deus falou comigo, então tem por que eu renovar minha aliança com Deus. Uma coisa é Deus usar alguém, outra coisa é Deus estar satisfeito com alguém. Uma coisa é a unção de Deus estar sobre essa pessoa, outra coisa é Deus estar satisfeito com a conduta de vida dessa pessoa. Deus está mais preocupado em quem você é para Ele, no que você faz para Ele. Deus está mais preocupado com a salvação da sua alma do que o seu ministério e o trabalho das suas mãos. Se preocupe mais com a comunhão com Deus. Se preocupe mais com a santificação com o Senhor, que aí o trabalho das suas mãos vai valer a pena. Depois disso, uma série de coisas começou a acontecer na vida de Sansão. Sansão, ele marca o dia do seu casamento. Sansão vai celebrar uma festa. E a Bíblia vai nos dizer que Sansão, ele oferece um banquete. E segundo a tradição judaica, quando você oferecia um banquete, você também participava. E o vinho era um dos principais atrativos da festa. Nos tempos de Jesus, quando acabou o vinho em Canaã da Galileia, praticamente havia acabado o sentido da festa. Quando Sansão ele oferece um banquete, ele também está mostrando que ele também participa. E ele toma do fruto da vide. E o segundo elo com Deus estava quebrado. Foi mais fácil para Sansão errar a primeira ou a segunda vez? Segunda. Sempre é mais fácil a segunda. Foi mais fácil Sansão quebrar o segundo elo do que o primeiro. Foi mais fácil Sansão errar a segunda do que a primeira. E tudo que o diabo quer é que você erre apenas uma vez. Porque ele sabe que depois que errarmos uma vez, vai ser mais fácil errar a segunda, errar a terceira, errar a quarta, até que a gente pegue o pecado e coloque como um estilo na nossa vida. O que a palavra de Deus quer nos chamar a atenção é: tome cuidado com as alianças que estamos quebrando com o Senhor. Podemos estar caminhando a um passo do abismo que Deus não quer para nossas vidas. Sansão quebra o segundo elo com Deus. E aí começa uma sequência de coisas erradas na sua vida. E a Bíblia vai nos dizer que Sansão,
ele conhece uma jovem chamada Dalila. E os filisteus contratam ela. E os príncipes dos filisteus vão dizer: vamos pagar 1.100 moedas de prata para você descobrir a força de Sansão. Deixa eu chamar um detalhe a uma coisa aqui, irmãos. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Amém. O voto de nazireado dizia que Sansão não poderia fazer 3 coisas. A primeira não era poder, ele não podia comer e nem beber nada que fosse fruto da vide. A segunda, ele não poderia tocar em coisa morta. E a terceira, ele não poderia raspar os seus cabelos. Mas Números capítulo 6 vai dizer que quando um desses votos fosse quebrado, o nazireu ele deveria raspar a sua cabeça, fazer uma oferta de sacrifício a Deus e reiniciar a sua aliança. Só que Sansão não fez isso. Quando Sansão tivesse tocado no corpo do leão morto, ele deveria raspar a sua cabeça e dizer: Senhor, eu quero começar hoje de novo a minha aliança com Deus. Mas ele não fez isso. Ele tomou fruto da vide, ele bebeu do vinho. Eu tenho a impressão que Deus tem olhado para Sansão e dito: Sansão, você errou a primeira, errou a segunda, não renovou o seu voto, não raspou a sua cabeça, quer deixar as coisas do mesmo jeito, quer guardar para você que está tudo bem. Então eu vou arrumar uma Dalila e ela vai raspar a sua cabeça para você aprender, para você entender que não é de qualquer jeito que serve ao Senhor. Dalila vai chegar em Sansão e vai dizer: qual é o segredo da sua força? E Sansão vai dizer: se você pegar 7 vegas de vimes fresco, que são tiras de couro, e me amarrar com elas, eu serei como um homem qualquer. Dalila vai fazer isso, vai avisar os filisteus, vai chamar os filisteus, vai chamar Sansão, aquilo não segura Sansão e os filisteus fogem. No outro dia, Dalila vai dizer: Sansão, qual é o segredo da sua força? E Sansão vai dizer: se você me amarrar com cordas novas, cordas que nunca foram usadas, eu serei como um homem qualquer. Dalila vai amarrar Sansão, ela vai avisar os filisteus vão vir, ela vai gritar: Sansão, aquelas cordas não seguram Sansão, e os filisteus vão fugir. Depois Dalila vai dizer: Sansão, qual é o segredo da sua força? E Sansão vai dizer: se você fazer 7 tranças na minha cabeça, no meu cabelo, com fios de liço, eu perderei todas as minhas forças. Dalila vai fazer isso, vai chamar os filisteus vão vir, aquilo não segura o Sansão, os filisteus fogem. Dalila vai chegar mais uma vez em Sansão e vai dizer: Sansão, você está zombando da minha cara, você está mentindo para mim. Me diga qual é o segredo da sua força. E Sansão vai dizer: eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Nunca se foi passada navalha na minha cabeça. O dia que você fazer isso, toda a minha força terá ido embora. A Bíblia vai nos dizer que Dalila faz Sansão dormir no seu colo. Um filisteu corta as 7 tranças do cabelo de Sansão. Dalila vai chamar Sansão. Sansão vai acordar. E a Bíblia vai nos dizer que Sansão, pensando que iria fazer como das outras vezes, ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Um grande erro que Sansão cometeu foi permanecer tempo demais no ambiente da tentação. Deus deu 3 oportunidades para ele ver que ali não era o lugar para ele ficar, que ali não era o lugar para ele permanecer, que ele deveria fugir de lá, mas só que Sansão permaneceu ali. O nosso problema, irmãos, é que achar que o ambiente da tentação só está relacionado na área sexual. Mas tem gente
que o ambiente da tentação está na mentira. Tem gente que o ambiente da tentação é em falar mal dos outros. Tem gente que o ambiente da tentação é ganhar dinheiro de forma fácil. Eu não sei qual é o ambiente da tentação na sua vida, mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é: fuja do ambiente da tentação. Sansão, além de permanecer tempo demais no ambiente da tentação, ele confiou muito nele. Deus vai me usar como das outras vezes. E muitas das vezes, quando confiamos muito em nós, deixamos de buscar ao Senhor. Esquecemos de se consagrar a Deus, de buscar a comunhão com Deus. Ai de nós, irmãos, quando a gente não perceber que o Espírito de Deus se retirou de nós. O que a palavra de Deus quer nos dizer essa noite, irmãos, é: renove a aliança que você tem com o Senhor. Os filisteus vão capturar a Sansão. Vão levar a Gaza, cidade de Gaza, que hoje é a Palestina. Vai colocar Sansão para rodar uma moinha, um trabalho que um animal fazia. E ali, ele com os 2 olhos furados, que antes de levar eles furaram os 2 olhos de Sansão, ele vai perceber o que é viver sem Deus. Sansão não poderia fazer 3 coisas. As 2 primeiras estavam relacionadas a algo interno. Porque se você visse Sansão 1 hora depois que ele tivesse tocado em um animal morto, você não ia perceber. Se você visse Sansão 1 dia depois de ele ter tomado um vinho, você não ia perceber. Agora, se você visse Sansão 1 minuto depois de ele ter raspado seus cabelos, você ia perceber. Porque as 2 primeiras alianças estavam relacionadas a algo interno. E a última estava relacionada a algo externo. O que eu quero dizer essa noite, irmãos, é que quando alguém muda por fora, é que esse alguém já se perdeu por dentro há muito tempo. Quando atitudes, comportamento, palavreado, quando o exterior muda, é porque o interior, o coração, o centro da alma, alianças já foram quebradas, altar já foi abandonado, princípios já foram largados. Eu não entendi o porquê Deus me entregou essa palavra, mas talvez Deus me entregou essa palavra é porque tem algo mudando dentro de nós. Talvez ainda seja algo interno, porque mudanças externas só refletem mudanças internas. E talvez o que está mudando em nós seja a falta da oração, seja a falta em dificuldade em perdoar, seja a falta do desejo da palavra de Deus, seja a falta do desejo de estar na casa do Senhor. O que a palavra de Deus quer nos dizer essa noite, irmãos, não deixe que mudanças internas seja algo externo na nossa vida. Renove a sua aliança com Deus. Volte ao primeiro amor. Restaure a comunhão com Deus. Volte ao altar do Senhor. Não deixe que isso se torne uma apostasia à sua fé. Volte ao querer de Deus, porque Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa trajetória. Mas para que isso aconteça, alianças devem ser renovadas. A Bíblia vai nos dizer que Sansão, ele clama ao Senhor e pede para Deus, nem que for por uma vez, mais um pouco de força. E quando Deus escuta Sansão, isso é um sinal de que houve arrependimento e que Deus estava respondendo para Sansão era
que Ele nunca iria abandonar Sansão e que sempre iria estar do seu lado. E o que a palavra de Deus quer nos dizer, irmãos, essa noite, é que se você não tem forças hoje para renovar as suas alianças com Deus, Deus está aqui para renovar as suas forças e para te dar mais uma chance, para renovar as suas forças. Sansão percebeu que a sua força não estava nos seus talentos, não estava nos seus dons, a sua força estava no Senhor. E ele clamou a Deus por isso. Devemos clamar ao Senhor essa noite. Deus quer mudar a nossa história. O maior exemplo que nós temos foi de Jesus, o mais valente que passou pela terra. E ele nos mostrou que a maior força está na comunhão com Deus, está no amor com o Senhor. E esse amor, ele transbordou na cruz. Esse amor que nos resgatou, que nos alcançou e que nos chamou para ter uma nova história, uma nova vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Mas tem que ter arrependimento no seu coração. E devemos entender que precisamos renovar a aliança com Deus. Eu gostaria de chamar a minha esposa para louvar um hino. E essa foi a mensagem que Deus trouxe ao meu coração. E eu pude entender, irmãos, nos últimos dias, o que Deus estava querendo falar comigo. Eu estava querendo conduzir a palavra por um outro lado. Mas se Deus nos chamou a atenção a esses detalhes, irmãos, então preste atenção no que Deus falou com você. E eu devolvo a minha oportunidade. E as palmas engrandeçam o nome santo do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Quero dizer que hoje é uma oportunidade para a minha vida, para a sua vida. Amém? E se você não tem mais aquele brilho, aquele sorriso, o Senhor vai fazer voltar. Em nome de Jesus. Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele vai ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou,
só pedir com fé.